O sistema que eu vou apresentar para vocês, ele tem por finalidades 3 objetivos básicos. Primeiro, organizar, planejar e proteger os bens. O segundo, fazer um planejamento sucessório. E o terceiro, fazer um planejamento tributário. E a gente vai passar a começar agora. Aí eu vou pedir para vocês imaginarem as seguintes situações. Briga entre os herdeiros. Vocês conhecem alguém, alguma família que teve briga para os herdeiros? Então, essas brigas normalmente acontecem em função de um testamento, que está dentro do inventário. Segundo lugar, desconsideração da personalidade jurídica. Já ouviram falar? Tá? Então, assim, quando a gente tem bens em nosso nome, a gente está sujeito a execuções, a penhoras e indisponibilidade de bens. E uma das coisas que pode acontecer é a desconsideração da personalidade jurídica, que eu daqui a pouco vou entrar mais detalhes. Essa aqui é uma decisão de um caso real que aconteceu no meu escritório, onde uma empresa ela teve um problema de ISS, porque o contador calculou uma alíquota a menor, pagou esse imposto numa alíquota menor, e ele foi autuado para pagar a diferença. Só que a prefeitura tem um planejamento tributário, a questão da administrativa tributária da prefeitura é diferente, porque ela te notifica pelo sistema. Ela não te manda uma intimação pessoal para você receber na porta da sua empresa. Então, o que aconteceu? Em determinado momento, ele foi sacar dinheiro e não tinha dinheiro, porque houve uma penhora. Então, a penhora de um dos sócios é R$73 mil. E aí eu tive que entrar no sistema. Eu fiz inicialmente uma exceção de pré-executividade, que foi indeferida pelo juiz da primeira instância. E aí, em razão disso, eu fiz um agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento ficou 1 ano para ser julgado. Antes disso, eu produzi provas para o juiz, de forma que mostrei que a citação era inválida, porque ela foi feita na pessoa do porteiro do prédio, que não tinha nem procuração e nunca trabalhou na empresa. Em segundo lugar, que a empresa tinha saído daquele para outro endereço de forma legal, através de alteração do contrato social, alvará da prefeitura e Receita Federal. Então eu juntei todas essas provas e juntei no processo. E o juiz, o que ele fez? Ele autorizou a volta da execução que estava na pessoa física para a pessoa jurídica. E aí 1 ano depois, após essa decisão, o próprio tribunal me deu 3-0 ganho de causa. Então, assim, a gente tem como evitar isso? Tem. A gente vai ver isso hoje. Custos elevados do inventário. Vocês têm noção de quanto custa um inventário? Alguém trabalha com inventário aqui, seja como estágio? Você tem noção de quanto custa um inventário hoje? Caro, né? Então eu posso afirmar que ele, dependendo da configuração da família, ele fica entre 15% e 40% do patrimônio, né? Principalmente se ele tiver imóveis que foram adquiridos há muito tempo, e aí o valor de mercado hoje é muito elevado. Se ele tiver que vender, ele vai ter que vender esse imóvel dentro do inventário, dentro do espólio, vai ter um deságio, e além disso, ele vai ter um ganho de capital, entre a diferença positiva do valor de venda e o valor da aquisição. Então, somando isso tudo, pode chegar até 40%. Então, aqui está um exemplo real, né? Um imóvel que foi adquirido há anos atrás por 250 mil. Estão conseguindo enxergar? A prefeitura avaliou pelo um valor de 1.150.000. Eu não vou nem entrar em detalhes se a prefeitura pode ou não pode, porque existe um tema repetitivo 1113 no STJ, isso aí é outra questão. E aí, o total de gastos, 253 mil, incluindo o ganho de capital. O valor da venda foi 920 mil com deságio. Somando o total de gastos, o saldo total, 666 mil, foi o que ele colocou no bolso. Ou seja, uma perda de 483 mil reais, o que equivale, nesse caso, a 42% sobre o valor do bem. Então, assim, o Estado é quase sócio de vocês, né? Impostos altos na alocação de imóveis em pessoa física, tá? Da PJ aqui não está errado. Vocês sabem quanto custa a alocação, o imposto de renda sobre a alocação de imóveis? Hoje,
a locação de imóveis está sujeita à tributação da tabela progressiva que vai até 27,5%. Ela pode começar de zero, isento, dependendo do valor da locação que ela recebe, e pode chegar até 27,5%. E aqui está uma comparação. Está legível aí? Aqui tem uma renda de aluguel. Eu faço uma comparação na segunda coluna, pessoa física, e na terceira, pessoa jurídica. O mesmo valor do aluguel, R$19.999. A alíquota para pessoa física, 27,5%. Pessoa jurídica, 11,33%. Um imposto a pagar de R$ 5.500 e R$ 2.200 e pouco. Ainda que a pessoa física tenha uma dedução de R$ 800 e poucos, ela vai ter uma renda líquida de R$ 15.395, enquanto que a pessoa jurídica de R$ 17.763. Ou seja, a alíquota efetiva para a pessoa física foi 23% e para a pessoa jurídica 11,33%. Então, assim, se você quer pagar menos imposto de renda, você tem que fazer um planejamento tributário. O impacto da reforma tributária sobre isso. Com a entrada em vigor da reforma tributária, existe o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que ele está substituindo o COFINS e o outro imposto que eu trago daqui a pouco. E no âmbito dos estados e dos municípios, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E esse IBS, ele é um imposto dual, porque ele além de ter o CBS e ter o IBS ele é dividido entre estado e município. Então, o somatório da alíquota do IBS vai ser as alíquotas do estado e do município. Então, vocês vão ver aqui como é que fica isso. Então, assim, hoje, a pessoa física, após a reforma tributária, até R$ 3.000, ela é isenta, não tem imposto nenhum. Acima de R$ 5.000 até R$ 240.000 no ano e com até 3 imóveis, ela vai ter, além de 27,5%, se ela ultrapassar R$ 240.000 ou 3 imóveis, além dos 27,5%, ela vai ter de IBS-CBS 8,40%, ou seja, já passa para 35%. Imposto de temporada, aí que está esses Airbnb e semelhantes, eles vão ser assemelhados à hotelaria, então eles vão ter um imposto de 16,80%. Então, na temporada até R$ 3.000, como ele está isento do imposto de renda, mas ele tem que pagar o IBS. E se ele ultrapassar R$ 3.000, ele tem que pagar, além dos 27,5%, mais 16,80%, ou seja, 44,3% de imposto de renda sobre locações. Isso na pessoa física. Mais uma vez, se vocês quiserem pagar menos imposto, tem que ser feito um planejamento tributário. E aí eu trago esse mesmo exemplo na pessoa jurídica. Se hoje até R$ 60.000 no trimestre, a pessoa jurídica paga 7,68%, pagará 7,68% mais 8,40%, totalizando 16,08%. E acima de 60.000, ela pagará 19,28%, contra 30 e poucos por cento na pessoa física, na locação normal, e até 40 e poucos se for temporário. Desorganização de registros do patrimônio. É muito comum pessoas irem adquirindo patrimônio ao longo das décadas, como tive um cliente que comprou várias salas, nesse terreno construiu lojas, construiu salas e fez um único registro, uma única linha no imposto de renda, colocando tudo ali. Aí eu pergunto para vocês, se amanhã ele tiver que vender um bem, ou se ele falecer, como é que vai ser individualizado cada bem desse para fins de imposto de renda? Como é que você vai informar a Receita qual foi o bem e qual era o valor daquele bem? E é justamente isso aqui. Aconteceu no meu escritório. A situação, eu estou omitindo aqui os dados, mas ele tinha prédios, lojas, salas, tudo lançado num único registro. Tudo num único registro, R$ 664.000. Depois da organização, esses mesmos imóveis foram desmembrados em 7 imóveis, totalizando os mesmos R$ 664.000. E aí, por coincidência, 2 anos depois ele faleceu. E quando ele faleceu, ele teve que fazer um inventário, ele teve que vender um desses imóveis. Então, assim, normalmente, quando você está dentro de uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica, através de um contador, ele organiza toda essa parte. Então, assim, essa é uma das grandes vantagens.